E aí galera, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Mais uma segunda-feira, continuamos ainda de plantão em casa. Vocês daí, eu daqui. E vamos dar início a essa aula. Essa aula aqui basicamente é uma continuação da aula da semana passada. Então a gente estava trabalhando lá no último capítulo da Priscila, né? A gente estava trabalhando lá no capítulo 11, interfaces de potência. Então, a gente teve uma breve visão geral do que é cada coisa, né? De como se comporta esses drivers. Hoje eu vou dar uma explicada mais específica em cada elemento. A gente vai tratar basicamente do driver utilizando o relé, tá? Mas vamos dar uma pincelada já também utilizando alguns CIs, tá? Isso para a gente já conseguir evoluir para próximas aulas, ok? Sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu minimizar aqui do lado. Então, vamos dar uma sequência à aula, pessoal, para a gente não se enrolar muito. E a gente é o que interessa, ok? Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Identificar as interfaces do circuito de potência, transistor barra relé. Identificar as interfaces do circuito de potência que utilizam CI. Compreender como eles podem ser empregados em circuitos reais. Então, basicamente, o objetivo é a gente saber identificar esses tipos de interfaces e a gente saber quando a gente deve implementar esses elementos. Então, uma das finalidades é também a gente projetar isso aí. Tá? Então, a gente já tem conhecimentos que permite a gente fazer isso, a gente só precisa compreender de que maneira a gente chega lá nessa parte de desenvolvimento. Tá? Uma outra parte importante também é a gente levar em consideração que isso são elementos básicos para a gente poder fazer uma manutenção também nesses elementos, tá? Justamente porque são esses dispositivos, essas interfaces que geralmente queimam aí na parte de controle de potência, tá? Então, quando a gente tem uma placa queimada, que ela foi bem projetada, geralmente a parte que queimou não chega a entrar no circuito de controle, tá? Ele fica somente na parte de potência. Então são critérios que a gente vai conhecendo aí conforme a gente vai desenvolvendo os nossos projetos. Legal? A gente precisa considerar basicamente olhar pelos dois ângulos o que está acontecendo. A gente tem que olhar pelo ângulo da potência que eu quero controlar, ou a potência que já está sendo controlada no meu circuito. Então eu preciso conhecer da minha potência, principalmente qual que é a sua da minha carga, né? Qual que é a potência que ela consome, né? Que tipo de carga ela é um motor, é uma lâmpada, nesse sentido eu preciso conhecer se ela é monofásica, se ela é trifásica, se ela é corrente alternada, se ela é corrente contínua, tá? Então a gente precisa ter o conhecimento da minha carga, tá? Mais para frente a gente já vai ver um exemplo e vocês vão entender mais a respeito disso, ok? Então essa a perspectiva da carga é essa. Eu preciso conhecer basicamente a tensão que ela é alimentada, a corrente que ela consome, tá? E a potência que ela dissipa, ok? O sinal de controle, que é o elemento que vai disparar o meu driver, né? É ele que vai comandar, ele já diz, né? Sinal de controle, é ele que vai ser o responsável por ligar e desligar a minha carga. Tá? Então a gente tem um microcontrolador, um software, um programa embarcado, vai estar dizendo quando eu vou executar isso. Né? Poderia ser também um sinal vindo de um computador, tá? Vindo de um elemento de controle que não necessariamente tem um software embarcado. Tá? O que a gente precisa conhecer é que tipo de sinal que vai chegar para mim.
eu sou responsável por projetar essa interface. Que sinal vai chegar para mim? Qual é o sinal que vai me informar que é para ligar? Tá? Então a gente precisa também conhecer o tipo de tensão que vem nesse sinal. Geralmente em circuitos digitais um sinal de 0 a 5 volts, tá? Pode ser de 0 a 3, vai depender do teu circuito, então a gente precisa conhecer esse sinal. E também precisa saber qual que é a corrente que esse sinal me fornece, né? Ou que ele drena. Tá? Então ele pode tanto fornecer a corrente como ele pode drenar a corrente também. Tá? Então a gente precisa conhecer essas duas relações aí, para daí a gente conseguir fazer, né, essa interface de uma maneira confiável, né, principalmente, segura, tá? E com um custo-benefício bom. Tá? Não adianta eu fazer um canhão para, né, atirar numa mosca ou vice-versa. Tá? Então a gente precisa saber dimensionar isso aí. Então, lições dessa tela aqui conheço a carga, conheço o sinal. Agora eu posso dar sequência. Né? Então agora eu posso começar a pensar em como fazer o meu circuito ou como melhorar o meu circuito. Tá? Então o sinal de controle, basicamente o sinal de controle ele vai vir de um CI, tá? Geralmente ele vem de um CI, não é sempre, mas geralmente, cada vez mais, né? Os circuitos são circuitos embarcados, ou seja, que tem um software gerenciando esses circuitos. Hoje a gente tem vários elementos, né? Então tem, por exemplo, aqui um circuito embarcado. Vocês dão uma olhada aqui, eu tenho uma tela, um LCD, aí eu tenho alguns LEDs aqui, tá? E esse circuito embarcado aqui, ó, ele é um circuito que tem um microcontrolador, tá? E nas suas portas aqui de entradas e saídas, ele vai fornecer um sinal. É esse sinal que eu vou utilizar, por exemplo, para acender um LED, né? Ou acender uma carga maior, ok? Então, geralmente esse sinal é proveniente de um microcontrolador, tá? Esse microcontrolador, ele tem vários, né, terminais, né? Cada um representa alguma coisa no seu circuito interno. Então eu preciso necessariamente conhecer todo o datasheet dele, né, para determinar. Mas assim, uma forma geral para vocês entenderem, esse cara tem elementos de entradas e de saídas, tá? E na entrada vai chegar um sinal, e esse sinal vai estar entrando na entrada, né, por exemplo aqui. E dentro do meu circuito aqui, eu vou dizer, ó, quando essa entrada aqui estiver funcionando, né, quando eu receber um sinal aqui, nessa saída aqui, ó, no pino 10, por exemplo, tu bota 5 volts lá nesse pino. Tá? Então, esse sinal vem da onde? Tá? Depende do circuito. Tá? Vamos exemplificar que eu estou mandando um sinal via Wi-Fi do meu celular e esse sinal Wi-Fi entra aqui, ó. E quando eu mando um sinal lá dizendo OK, ele vai habilitar uma saída ligando alguma coisa. Tá? Um exemplo bem básico. Esse sinal aqui, ó, ele pode variar, né? Ele pode variar. E essa variação aqui é o que vai dizer, ó, se ele está desligado, né, ele vai ficar 0 volts. Se ele estiver ligado, ele vai mandar o sinal. Né? Então, sempre que eu quiser ligar, mandei um sinal lá, ele vai colocar 5 volts nessa porta. Mandei desligar, ele vai tirar 5 volts, tá? Como se fosse uma chave. Na apostila ali tem alguns exemplos que vocês podem enxergar bem certinho esse circuito, tá? Beleza? Então esse conceito aqui, esse sinal, né? Esse tipo de sinal aqui é o sinal que geralmente vem desses circuitos integrados, ok? Então basicamente, né? Esse sinal de controle aí
ele poderia ser passado aqui, ó, um exemplo bem básico, né? O início desse circuito ele se daria através de um transistor. Esse transistor aqui ele vai amplificar essa corrente, né, essa corrente baixa. Eu poderia, por exemplo, atuar um relé com esse cara aqui, né? Coisa que eu não conseguiria fazer diretamente aqui na porta. Por que isso? Porque ela fornece uma corrente muito baixa. E essa corrente baixa aí permite que esse chip seja muito pequeno. Permite que ele caiba, por exemplo, dentro do teu celular, dentro do teu relógio, tá? Dentro de outros elementos menores ainda. Tá? E por isso que a gente precisa utilizar geralmente transistores, né? Eles são drivers, e esses drivers ele vai conseguir pegar esses 5 volts e através de uma outra fonte, coisa que a gente já viu na última aula, né? Só estou reforçando aqui. Na outra fonte a gente vai ter esse elemento aqui comutando, né? Ligando, por exemplo, um relé ou atuando de uma carga direta, né? Vamos supor um motor em corrente contínua, né? Okay? Uma vez que esse tipo de transistor ele só consegue conduzir em um sentido, okay? Então ele seria basicamente para controlar uma carga de corrente contínua. Então aqui, ó, passando o driver, né? Agora trazendo um pouquinho mais para frente, a gente tem aqui a simbologia do MOSFET nesse caso aqui. Esse resistor vai polarizar o gate do meu MOSFET e o meu MOSFET vai estar atuando no relé. Exatamente aquele exemplo, né, que a gente tem na apostila. Tá? Basicamente é o primeiro exemplo lá da apostila. Então, basicamente eu vou estar utilizando os contatos aqui, ó, o meu relé, nesse caso aqui um relé que tem 3 contatos. Deixa eu tirar minha cara da frente aqui. Então a gente tem a simbologia aqui do meu relé, onde eu tenho os dois terminais que são os terminais da bobina. Então esses terminais aqui são onde eu vou colocar, por exemplo, a minha tensão necessária para ele disparar, né, para ele ligar. E tenho 3 terminais aqui onde eu posso colocar, onde que vai a carga maior, né, a potência maior. Né? Então aqui eu poderia colocar até 250 volts, tá? Tá me falando aqui, ó. Uma corrente total que eu posso passar por ali, 10 amperes. Então já com um relézinho desse tamanho aqui eu consigo já controlar uma carga de até 10 amperes. Bastante coisa, né? Por em vista o tamanho desse cara aqui, tá? E em vista o sinalzinho pequeno que vem aqui no meu gate. Né? Então eu tenho esse circuito aqui se torna um circuito muito poderoso. Eu posso estar utilizando isso aqui numa automação, eu posso estar utilizando isso aqui em algum processo industrial, tá? Os usos são infinitos. Tá? Aqui eu tenho 3 contatos, né? O comum, normalmente fechado 12, né? E normalmente aberto 14. Também depende da aplicação, né? Eu quero que a minha carga sempre fique ligada e quando eu dou um sinal ela apaga. Tá? Seria um exemplo. Ou o contrário também é válido. Tá? Então nós, né, como conhecedores da eletrônica, a gente precisa entender o que faz cada um desses elementos e como ele se comporta. Tá? E a maneira bem básica, aquilo que eu sempre falo para vocês, chama-se datasheet. Né? Precisamos fazer a leitura do datasheet. Conhecer as características do meu transistor driver, conhecer as características da minha bobina, e aí eu consigo projetar um circuito que vai funcionar sem problema nenhum. Okay? Tem aqui um exemplo da estrutura interna do relé. Então, depende do relé, né? Tem vários tipos de estrutura, mas em termos gerais, ela é basicamente esse modelo aqui. Tá? Ela tem os relés têm uma bobina, tá? Um indutor, e esse indutor aqui é representado por isso aqui, ó, por essa simbologia da bobina. Geralmente ele tem 2 terminais. Tá? E aí a gente tem os contatos mecânicos, né? Então aqui a gente tem
contato fechado, normalmente fechado, né? Percebam que aqui no núcleo dessa bobina tem um elemento metálico ali. Então quando essa bobina aqui é passada por uma corrente nela, ela magnetiza. E aí esse elemento aqui, ó, ele abaixa. Quando ele abaixa, ó, ele vai desencostar aqui desse terminal e vai encostar nesse. Tá? E aí vai permitir a corrente fluir no outro contato. Então, esse aqui é um dos motivos que a gente não pode usar esse cara aqui para comutar cargas com alta velocidade de chaveamento, né? Aquela carga que vai ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar muito rápido. Por que isso? Ele depende desse contato mecânico aqui, então ele tem um delay diferente, né? Ele tem um atraso nessa resposta. Então vai chegar um momento que ele não vai saber para onde que ele vai, tá? Ele vai ficar oscilando e a tua carga não vai atuar, ok? Então é um elemento muito poderoso, muito utilizado, tá, pessoal? Isso aqui em automação, em eletrônicos é muito utilizado, tá? Parte de indústria, dentro do seu carro, dentro de televisores, dentro é muito utilizado, tá? Ah, professor, mas tem o relé de estado sólido lá, né? Que o professor comentou, né? Tem as suas aplicações, né? A gente também já viu na última aula. Vou repetir de volta, né? Vou falar novamente. Ele serve para quando eu precisar controlar necessariamente a potência da minha carga, né? Eu vou precisar controlar a luminosidade, velocidade. Aí eu vou começar a pensar em relé de estado sólido. Legal? Então, ainda falando das características, né, tem mais dois exemplos aqui. Então aqui a gente tem um exemplo já de um dispositivo que vai em trilho DIN, né, ele é uma interface, já é mais industrial, né? Então o relé basicamente está aqui em cima, e aqui a gente tem toda a estrutura de conexão, né? Então o pessoal que trabalha na indústria, acredito que já deve ter visto esse tipo de relé. Eles também são drivers, geralmente eles estão situados aí nas entradas e nas saídas dos controladores, o CLP, né? Justamente para proteger o CLP de qualquer problema, né? E também para casar ali o sinal de saída com o sinal da carga, tá? Dentro da indústria, geralmente esse elemento ele ainda está chaveando uma contatora maior, né? Uma potência maior, tá? São casos específicos de cada aplicação, tá? Aqui também tem um outro exemplo de um outro tipo de relé, tá? Aqui também a gente consegue ver os contatos ali, né? Está aberto, né? E a gente percebe que já é um contato um pouquinho maior, né? A espessura do contato pressupõe que ele deva aí passar uma corrente mais elevada, tá? Então, a característica vai depender basicamente da tua carga, né? Então, qual que é a potência da carga? Qual que é a corrente da carga? A tensão? Aí tu vai lá e vai comprar o relé adequado para sua carga, tá? Geralmente a gente compra com um fator aí de uns 20% extra, 20% a mais, para garantir que não tenha nenhum problema, né? Ok? Agora falando um pouquinho de circuito integrado como chaveador, né? Como driver, né? A gente pode também estar utilizando o exemplo da apostila, onde a gente tem um circuito de controle. Tá? A gente tem um circuito de controle em um determinado chip, onde a gente usa esse MOC, né? O MOC ele é um circuito integrado e geralmente, tá? Ele está associado a um TRIAC. Então ele tem um sistema que faz o disparo do TRIAC. Tá? A gente consegue montar um circuito para que eu consiga atuar o TRIAC aqui. O TRIAC ele é justamente aquele relé de estado sólido.
né? Ele não tem contatos mecânicos internos, né? Não tem nada lá dentro que vai ficar mexendo, movimentando. Tá? Única e exclusivamente o que vai acontecer internamente é a movimentação dos elétrons lá, se adequando às suas camadas de silício, é o que vai permitir que ele esteja disparado, né, ou atuando, né, ligando e desligando em determinado momento, onde eu consigo ter o controle da minha carga. No caso aqui tem um exemplo do motor, né? Poderia ser um motor, poderia ser uma lâmpada, tá? Depende do nosso circuito. Então a gente tem aqui basicamente o circuito. Aqui tem um exemplo de um Arduino, né? Essa plaquinha que eu mostrei para vocês ali também é um exemplo. A gente tem basicamente um resistor aqui, ó, tá? Aqui já é o optoacoplador, né? E aí a gente tem um circuito de disparo. Nesse caso aqui ele está disparando um outro transistor, tá? Uma carga para controlar o relé. Tá? Não é o MOC atuando como disparador do tri aqui, tá? Mas ele também tem essa parte interna aqui. Tá? Então, professor, posso utilizar um optoacoplador para disparar um transistor, para isolar o meu circuito? Pode, com certeza. É muito, muito utilizado isso aí, tá? Uma vez que essa isolação galvânica aqui, ó, permite que o meu circuito de controle fique protegido. Isso inibe qualquer possibilidade aí de eu vir a queimar o meu circuito de controle, né? Porque o meu circuito de controle, muitas vezes ele tem um software embarcado, ele tem outros elementos, e uma vez que eu queime esse circuito, eu fico com a minha máquina parada, fico inviável o meu sistema de controle. Então, se eu tenho somente uma porta queimada, um optoacoplador queimado, eu garanto que todo o resto do meu circuito vai estar funcionando. Não vai desligar, não vai parar o meu processo. Imagina que eu tenho um sistema lá numa máquina de um frigorífico, né? Aí dá um problema na placa, queima lá, né? Você vai lá o nosso estoque de carne, né? O estoque de nossos produtos. Então a gente precisa garantir que esse circuito seja isolado. Então na prática é muito, muito utilizado isso aqui. Tá certo? Quais são as vantagens aí? Praticidade, né? Tem um circuito bem prático para a gente disparar esses elementos. A gente consegue fazer um projeto bem bacana utilizando o optoacoplador. A gente tem a vantagem da segurança, né? Tanto para o circuito de controle quanto para o usuário, né? Então a gente tem a não possibilidade de essa tensão elevada, entrar no nosso circuito de controle, que é um circuito de baixa potência. E como eu já havia comentado antes, a manutenção, né? A gente tem a vantagem de, se ele porventura queimar esse optoacoplador, basta eu trocar o optoacoplador, né? O meu driverzinho, e tudo se resolve. Tá? É muito mais fácil para a gente conseguir conter, né? Interferências da minha carga lá no meu circuito. Tá? Então são vantagens, e eu não coloquei desvantagens porque eu, no meu ponto de vista, tá, não vejo desvantagem em utilizar optoacopladores. Tá? Se vocês tiverem aí alguma desvantagem que vocês conheçam, tá? Por favor, coloquem para mim lá no nosso grupo, que eu vou estar analisando isso aí para vocês, conversando mais a respeito, ok? Então vamos para o que interessa, né? O que interessa para nós? Interessa a gente conhecer o nosso circuito, né? Eu acho que vocês são mais ou menos do jeito que eu sou também. Então vocês gostam de botar em prática o que realmente a gente aprende. Tá? Então eu criei basicamente um circuito aqui, uma aplicação bem legal. E essa aplicação consiste do quê? Consiste de um programa de celular
o software, né? Que é uma coisa bem comum hoje. Então, a evolução, a internet das coisas, o barateamento da tecnologia permite que a gente consiga, né, integrar essa tecnologia aqui, ó. Posso integrar o celular via internet para mim ligar uma lâmpada na minha casa. Posso desenvolver um produto aqui, vender esse produto para o cliente, oferecer um serviço onde que ele consiga controlar o motor eletrônico da casa dele, onde ele consiga medir a temperatura da casa dele, ligar ar-condicionado, ligar bomba de piscina, o que vocês pensar de automação, tá? Hoje em dia é possível, tá? Vai depender do quanto o cliente quer investir ou não, tá certo? Mas existem aí elementos que barateiam, né? O Arduino é um elemento, esse que eu mostrei para vocês antes. Então, são plaquinhas baratas, 40, 50 reais. Você consegue acessar elas na internet e você consegue, através de aplicativos prontos já, desenvolver um sisteminha básico para isso. Então, ligando. E aí, o que a gente tem? A gente tem um programa que já tem pronto, eu consigo esse programa pronto. Essa parte de configuração aqui de rede, tranquilo de fazer, o manualzinho lá a gente faz. Ligar no Arduino aqui também é uma coisa tranquila, existe já bibliotecas prontas, tá? Onde a gente vai atuar? Aqui, ó. Esta área aqui. A parte de interface aqui, ó. Esta área aqui é onde a gente vai atuar. É essa área aqui que a gente está estudando. É a interface de potência. Tudo isso vai acontecer, eu vou lá no meu aplicativo, apertei ON. O que eu quero que aconteça? Eu quero que minha lâmpada acenda. Apertei OFF, quero que minha lâmpada apague. Tem outra tela lá que eu aperto que o ventilador liga, o ventilador desliga. Tá? Todas essas interfaces vão ter que passar por aqui. Ó. Esse aqui é a minha carga. E essa é a minha interface potência. Então eles são os últimos. O último caminho aqui, basicamente, para a minha carga é a interface desse processo. E aí, onde eu quero que vocês desenvolvam para mim essa interface de potência para a gente ligar uma lâmpada. Baseado no que a gente tem na apostila, na primeira parte do capítulo, baseado naquele primeiro exercício que a gente fez, a gente vai conseguir resolver isso aqui bem tranquilamente. Tá? O que a gente precisa para resolver esse problema aqui? A gente precisa disso aqui, ó. Conhecer a minha carga e conhecer o meu sinal de controle. Deixa eu voltar aqui, pera aí um pouquinho. Que não era para ter saído ainda. Eu acho que já voltamos, né? Aí. Vamos descer lá embaixo de novo. Aqui. Então eu quero que vocês projetem aqui para mim um driver, né? Consigam para mim projetar um driver utilizando essas duas informações aqui, ó. Informação da carga, que é minha lâmpada, né? 220 volts, 60 Hz, e ela tem 25 watts de potência. E o meu sinal de controle aqui, ó, que vem do meu chip, é um sinal de 3.3 volts. E esse aqui é o VBB lá do nosso cálculo, né? Tensão chamada BB, né? Tensão VBB. É a tensão que vai para a base do nosso transistor. Tá? Então, com aquele primeiro exemplo lá, a gente consegue configurar um transistor para disparar um relé e o relé atuar esse cara aqui.
Eu não estou dando os dados do relé, porque eu vou deixar isso a critério de vocês decidir. Ah, professor, eu quero usar um relé. Beleza? Bora usar. Coloca na descrição o que você vai usar. Ah, vou usar um relé. Ah, quero usar um mock, né? Que aí seria já uma coisa um pouquinho mais complexa. Tá? Eu prefiro que vocês tratem agora primeiramente com o relé e nas próximas aulas a gente vai estar vendo aí como a gente desenvolve para atuar utilizando o mock, por exemplo. Né? Então, deixo as dúvidas aí que vocês tiverem, se vocês quiserem tirar pelo WhatsApp, tá? Mandem para mim as dúvidas. E bora lá aprender que a gente vai colocar esse circuito aí. Pretendo, né? Colocar esse circuito aí, que a gente deixei para vocês aqui no final. Esse circuitozinho aqui, ó, uma vez que a gente criar o driver aqui, a gente pode estar fazendo isso aqui em sala de aula, né? Quando a gente estiver retornando aí, a gente pode facilmente implementar isso aqui e você está aplicando aí já na prática esse conhecimento que a gente está adquirindo agora, né? Então, basicamente essa é a intenção. A gente já ir com os cálculos prontos, com os circuitos prontos, só para a gente chegar lá na bancada, montar esse cara aqui, tá? Pode ser na protboard, pode ser, a gente pode estar desenvolvendo aí uma plaquinha pequenininha, né? A gente pode estar criando, e aí a gente fazer um circuito de controle aqui, ó. Tá? Aí a gente pode estar configurando isso aqui lá na sala de aula, e a gente poderia controlar uma lâmpada, a lâmpada da sala, um ventilador da sala, ligar alguma coisa lá para a gente botar isso aí para funcionar, né? Fazer isso aí correr aqui, né? Na veia, né? Para que a gente consiga estar implementando isso aí. Até mesmo ir para nossa casa, se a gente quiser criar um projetinho aí, estar implantando em casa, é bem bacana, tá? Agradeço aí para vocês. Dúvidas, me contatem e até a próxima.